Quero deixar uma mensagem aqui da palavra de Deus, se encontra no livro de João, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 5, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que Jesus, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos. Deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentar-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta aqui fala a hora ao meio-dia. Meio-dia o Senhor chega ali no poço de Jacó. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus, ele tinha mais condições e opções de passar por outro caminho. A Bíblia diz que tinha mais uns 3 caminhos que Jesus poderia passar, talvez até mais perto, para ele chegar da Galiléia. Talvez o caminho era mais perto, mas foi necessário. Ele diz aqui no texto que foi necessário passar por Samaria. Jesus muda a rota, Jesus muda o caminho. Glória a Deus. Imagina o que os discípulos imaginaram. Jesus, nós não passamos por ali, que vai encontrar com algum samaritano. Mas eles, a Bíblia aqui não fala que eles falaram nada, mas imagina, né? A imaginação, eu creio que porque era um costume deles, era uma doutrina de não se comunicar com os samaritanos, né? Jesus assentou perto do poço ao meio-dia, como diz a palavra. Jesus usou uma estratégia para salvar aquela mulher pecadora. Os discípulos aí não sabiam, né? Porque depois da morte do rei Davi, o seu filho Salomão entra e no seu reinado ele mudou muitas coisas. Então se dividiu, ficou 2 reinos, reino do norte e reino do sul. A mulher era do reino do norte, que são os samaritanos, o povo da Síria e o povo de Gaza. E o povo do reino do sul tinha esse povo do reino do norte como outras gentes separadas de Jerusalém. Separados, não tinha direito de salvação para eles, né? E Jesus veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para curar pessoas. Jesus veio para salvar. Glória a Deus. Mas muitas vezes as pessoas não entendem.
As pessoas não entendem, querem murmurar das pessoas, né? E hoje, o Israel espiritual, eles fazem exceção, eles não querem falar. Se uma pessoa ainda não aceitou Jesus, está no crime, está na prostituição, está roubando, eles não querem passar por perto. Mas Jesus falou, é necessário passar de Samaria e sentou ali naquele poço. Quando Jesus senta ali no poço, chega a mulher para tirar água. Jesus começa onde há com ela. Os discípulos não estavam presentes. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Imagina quando eles chegarem, que viram Jesus. Mas Jesus conversando com essa prostituta. Não é assim que falam hoje? Se um servo do Senhor, um crente, está conversando com a pessoa que ainda não aceitou Jesus, está lá no crime, está lá na prostituição, começa a murmuração. Havia uma cultura em Israel, o judeu não comunicar com o samaritano, por causa da divisão que teve, como eu já disse ali. Mas Jesus veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas que estão desgarradas, né? Se sentindo desprezadas. Jesus veio para quebrar os protocolos da religiosidade, né? Do eu, né? Da aparência. Jesus é maravilhoso. Ele veio para nos ensinar. Esse texto é para a igreja. Essa mensagem da palavra de Deus é para os que lê Bíblias, aqueles que querem morar no céu. Essa mulher samaritana, ela carregava muitas feridas no seu interior. Marcas de 5 divórcios, relacionamento mal resolvido. No momento que Jesus encontrou com ela, Jesus foi ao encontro dela, ela tinha uma pessoa com ela, ela tinha um amante. Que Jesus falou assim, quando Jesus aparece para ela e apresenta como quando Jesus pediu algo a ela, ela falou assim, mas você é samaritana e eu sou mulher, você é judeu e eu sou mulher samaritana, desculpa. E Jesus fala, mulher, se você soubesse quem te pede água, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela ouviu isso, ela falou assim, quando ela ouviu que Jesus estava oferecendo uma água de fonte para ela falou assim, mas não tem com que tirar. E onde tem essa água viva? Eu quero dela. E aquela mulher já estava cansada de ir no poço, porque poço, irmão, fala de matéria, coisa do homem, materialismo, coisa sem... coisa terrena dessa terra. Poço, para você cavar um poço, eu tenho que usar a mão do homem, né? Antigamente não tinha, mas agora tem aqueles aparelhos que furam a terra, vai lá e fura o poço. Antigamente tinha que cavar até ir na água. Fonte não, irmão. Fonte, ela jorra da pedra, coisa de Deus, da natureza. Deus vai lá e faz brotar aquela água da rocha. Rocha fala do poder de Deus. E Jesus falou, eu tenho a água da fonte, que era ele mesmo, ele está oferecendo ele para ela, para aquela mulher. Aleluia.
Lembro de Moisés quando tocou na rocha e brotou água para o povo beber, água da rocha. Fala de Jesus, Jesus está presente desde o Velho Testamento. Ali, ó, glória a Deus. E Jesus se oferece como fonte. Ele é a rocha. Aquela mulher, se bebesse da água, Jesus prometeu para ela que ela jamais teria sede, jamais ela ia passar por luta, por sol castigante, que é a discriminação, que é o adultério, que é o pecado. Jesus ia alimentar ela e libertar de tudo aquilo. Porque aquele horário meio-dia fala da aflição, né? Da dor que ela sentia, ela tinha que ir meio-dia. Porque se ela fosse antes, junto com as mulheres casadas, as mulheres que tinham marido, ela era chotada, maltratada, xingava ela e ela sofria muito. Então, Jesus apareceu e ofereceu dar o refrigério, a alimentar ela, nunca mais ia ter sede. E ela falou, eu quero dessa vez. Jesus disse, vai, chama lá o seu marido. Ela falou assim, mas eu não tenho marido. E Jesus gostou daquela resposta daquela mulher. Ela falou assim, eu vou me consertar agora que eu quero essa água viva. Eu quero beber da fonte, que ele falou que nunca mais vou ter sede. Já estou cansado de vir nesse poço. Porque as coisas desse mundo repetitiva cansa, irmão, cansa. E não sacia a sua sede, não sacia. Glória a Deus. Não transforma, não jorra para a vida eterna, é terrena. Eterna é só Jesus que tem a eternidade para nós, a salvação. Aquela mulher correu e foi para a cidade. Ela creu e foi correndo falar para as pessoas. Eu imagino que até os 5 amantes dela ela evangelizou, e evangelizou para o amante, e daqui a pouco vai todo mundo conhecer essa fonte, beber dessa água inesgotável. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para elas, essa água, quem beber dessa água, nascerá nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus, Jesus dá vida e dá vida eterna, é Jesus. Jesus não quer que a gente condena, Jesus não condena uma mulher, ele não quer que nós condenamos ninguém, né? Deus não nos dá poder. Se pedir para ele ajuda nós. Jesus não quer que julgamos uns aos outros, ficamos de mal, caçando confusão. Jesus quer que a gente tenha paz com todos, todos. Seja lá qual for a religião que ele servir, a cor, o dinheiro, a raça, seja lá o que for. Temos, irmãos, que ter paz. Em Romanos 12, versículo 18, diz que temos que ter paz com todos, todos na terra, se quisermos entrar no céu. No Salmo 145, versículo número 8, diz, perto está o Senhor dos que invocam, todos os que invocam em verdade, em espírito, né? Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, Deus revela o oculto e o escondido para os fiéis. Ele revelou para Daniel coisas profundas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que nós devemos sair das 4 paredes. Nós devemos ir ao poço. É o poço de Jacó, mas foi o homem que furou aquele poço, construiu. E aquela água é passageira, só mata a sede do momento, depois começa a sede de novo.
Nós temos que ir lá, tem uma samaritana, né? A gente fala samaritana, mulher, mas inclui o homem também. Tem um drogado lá, tem um que está lá precisando de conhecer essa fonte, de beber dessa fonte, dessa água viva que jorra para a vida eterna. Tem um que está lá no crime, ele quer sair, mas ele precisa que você vá lá oferecer a fonte, a água viva. Ele precisa que você vá, que é a ordem do Senhor. Ele fez isso. O texto diz que ele era para passar por outro caminho, que era o costume dos judeus, não passar por Samaria. Mas ele falou, não, é necessário passar. O amor dele falou mais alto do que o amor daqueles discípulos. Porque às vezes você pensa que está agradando a Deus, mas não está. E essa palavra, essa mensagem vem nos ensinar. Que para você imitar Cristo, você tem que deixar as quatro paredes. Vá para o deserto. Tem gente lá sofrendo ao meio-dia, indo lá beber uma aguinha. Mas aquela aguinha que ele vai lá beber ao meio-dia, passa. Ele precisa de conhecer o dono da fonte, o dono da água viva, que é Jesus. Por eu entendo que poço é coisa dessa vida. As pessoas correm muito atrás para ver se dá um alívio, para ver se sacia a falta de Jesus. Eles correm atrás do dinheiro, eles correm à procura de qualquer jeito a preencher o vazio, mas que enche o vazio que o ser humano tem no coração, o pecador, o seu, o meu coração, é só Jesus. Outra coisa você vai procurar, mas é momentâneo. Passa. Mas Jesus não, Jesus é para a eternidade. Jorra para a vida eterna, amém? E que Deus abençoe, que essa mensagem fique gravada no seu coração e no meu, que nós nunca venhamos esquecer de ir procurar aquele que está sem Jesus, sem a fonte. Ele está vivendo de engano, de mentira. Solução dos seus problemas momentâneos. É quando chega em casa ou quando chega à noite, volta a sede novamente. Aí eles precisam de conhecer Jesus. E quem vai fazer eles conhecer? É você, que é um missionário, né? Que é a mulher prostituta arrependida, faminta, sedenta de água viva. Ela correu para o povoado, chegou lá, anunciou. Olha, lá no poço tem um homem, que ele sabe, ele falou tudo da minha vida. Eu nunca vi aquele homem. Porventura não é aquele o Messias? Assim aconteceu, irmão. Todo mundo foi lá conhecer Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. É aí sim que sei o que é que você faz. Amém? E eu e você. Fazer as pessoas conhecer Jesus. Eles estão querendo. Mas eles não têm o que você tem. Você já tem. Já recebeu. A mulher só foi anunciar o Messias quando ela quis a fonte. Ela falou, eu quero, vou te consertar agora. Eu quero essa água. Eu já estou cansado de vir no poço. Glória a Deus. Aleluia.